Olá! Hoje a gente está começando a disciplina de Tecnologia e Sociedade, essa é a primeira aula desse componente curricular, e ela tem como objetivo introduzir o tema, né? Refletir sobre o que significa falar em tecnologia no mundo contemporâneo, refletir sobre os impactos que ela tem na sociedade, de que forma a gente pode desenvolver um olhar mais crítico a respeito desse assunto. Então, para isso, a gente precisa começar respondendo: o que é tecnologia? Bom, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente pensa em tecnologia como um aglomerado de máquinas, celulares, computadores de última geração, smartphones, né, infinitas possibilidades de transporte, né, carro voador, de repente. Mas, na verdade, aqui de uma forma mais ampla, a tecnologia ela pode ser definida como uma atividade que é socialmente organizada, baseada em um planejamento complexo e com finalidade prática. Então, toda atividade humana, né, como a gente lembra lá da disciplina de Educação para o Mundo do Trabalho, que comporte essas etapas de planejamento complexo, de organização social de uma atividade específica para produzir um efeito prático, pode ser considerado tecnologia. Isso significa, então, que não existe nenhuma sociedade que não produza tecnologia, né? Desde a pedra lascada até as primeiras formas de garantir a sobrevivência da espécie humana no planeta, até a inteligência artificial, sempre teve alguma forma de planejar, organizar e intervir no mundo. A gente também já viu isso lá na disciplina de Educação para o Mundo do Trabalho. Então, a tecnologia ela é uma construção humana e social, presente em todas as sociedades e em todas as culturas. Bom, ao longo da nossa história, né, principalmente falando da nossa sociedade moderna, nascida da Revolução Industrial, houve um casamento, né, entre a ciência e a técnica, né, principalmente a partir dessa Revolução Industrial. Pensa lá no surgimento da máquina a vapor. A ciência moderna, que vinha avançando nas mais diversas áreas, como na física, na química, na biologia, nas ciências sociais, elas se aliaram, né, ao saber técnico e produziram o que hoje a gente chama de sociedade tecnológica. Se antes da Revolução Industrial a gente tinha lá o artesão, né, o Homo faber, que dominava todo o processo, que tinha os instrumentos de trabalho como uma continuação do seu corpo, agora, né, a partir dessa revolução industrial, as máquinas e os sistemas automatizados passaram a organizar e a dividir as tarefas. Então, a gente teve novas formas de organização do trabalho, baseadas numa divisão do trabalho, como a gente vai ver nas próximas aulas, e na crescente automatização dessas tarefas. Isso fez surgir o que na filosofia se chama de homo tecnológicos, ou aquele trabalhador que está inserido nesse processo automatizado de produção. E a gente passou então a viver numa sociedade cada vez mais marcada por essa automatização, né? A gente passou a viver numa verdadeira civilização tecnológica. E aí, nessa civilização, a gente não só produz tecnologia, né, mas também a gente é moldada por ela, a gente também é produzido por esses avanços. A nossa rotina, o nosso trabalho, as nossas relações pessoais, não tem nenhum aspecto da nossa vida que não esteja profundamente marcado por esses avanços tecnológicos, né? É só pensar não só na maneira como a gente usa inteligência artificial para organizar a rotina de trabalho, até como a gente se relaciona com a nossa família e os nossos amigos a partir das redes sociais, né? Então, a tecnologia hoje é um cerne de muitos dos espaços, né, dos campos da nossa vida. E a gente não pode negar que isso trouxe uma série de benefícios para a humanidade, né? Ela transformou vários aspectos da vida humana, como por exemplo na saúde, criando vacinas e erradicando doenças, e aí diminuindo drasticamente as taxas de mortalidade infantil, a produção de novos medicamentos. Pensa, por exemplo, no que foi o surgimento da penicilina, né, para combater doenças causadas por bactérias, que antes eram mortais e que hoje têm tratamento. O uso da biotecnologia nas cirurgias, por exemplo, pensando na produção de alimentos, né, e no problema da escassez que foi
poderia ter sido pelo menos, resolvido pela produção agrícola em larguíssima escala. A verdade é que hoje a gente produz muito mais alimentos do que o necessário para erradicar a fome, né? A gente não erradicou por outras questões que a gente vai trabalhar um pouco mais para frente. A gente criou novas formas de transporte, de comunicação, aproximando as pessoas, possibilitando que a gente possa conhecer melhor o planeta que a gente vive. A gente ampliou o contato com outras culturas, né? Além da criação dos trens, dos navios, dos aviões que permitem a gente se deslocar, tem também aí a criação do rádio, da TV, da internet, dos smartphones que permitem que a gente continue falando em tempo real com as pessoas em qualquer lugar do planeta, permite que a gente se fale aqui pela educação à distância. E isso tudo é benéfico, a gente não está negando isso, né? A gente não está dizendo que a tecnologia não facilitou a nossa vida, não ampliou as nossas possibilidades, mas também a gente precisa se perguntar sobre algumas questões e contradições trazidas pela tecnologia, né? Por exemplo, quem é que decide o que é prioridade na hora de produzir avanço tecnológico? Para quem que a tecnologia é feita, né? Ao mesmo tempo que todas essas conquistas foram feitas, uma série de contradições também foram reafirmadas e a tecnologia está no cerne dessas contradições, né? Uma delas, por exemplo, é o desemprego estrutural, que é um desemprego criado pelo avanço tecnológico. Em vez de produzir apenas facilitadores para o trabalho e tirar da gente uma carga de trabalho desnecessária, né, automatizando e permitindo que a gente possa viver a nossa vida com mais tempo para outras coisas além do trabalho, ao longo do nosso processo histórico, e a gente vai ver lá, né, a partir do século XX, o que o avanço tecnológico produziu, na verdade, foi a extinção de postos de trabalho e desemprego em massa. A gente vai entender um pouquinho melhor como é que isso se deu nas próximas aulas. As condições de trabalho, então, elas continuam super difíceis e muitas vezes até muito agravadas pelo avanço da tecnologia. A gente tem hoje uma barreira muito pouco delimitada entre o que é o espaço de trabalho e o que é a vida fora do trabalho, né? As desigualdades sociais, elas não diminuíram, na verdade. A gente tem um uso da tecnologia para fins de acumulação de riqueza, para ampliação das guerras, que se tornaram cada vez mais destrutivas. A gente tem um aumento muito grande do controle social, né, com uma vigilância constante de todas as pessoas a partir do mesmo smartphone que faz a gente se comunicar com as nossas pessoas queridas. Então, a gente tem um desenvolvimento técnico que também foi usado para aprofundar as desigualdades no seu acesso, na produção. Não é todo mundo que consegue ter acesso, por exemplo, à biotecnologia utilizada para fazer cirurgias mais complexas. Não é todo mundo que consegue fazer, né, o bom uso dessa tecnologia. As pessoas mais empobrecidas, via de regra, não conseguem ter esse tipo de atendimento. Então, assim, a tecnologia ela não é neutra, né? Ela é a expressão de escolhas, de interesses e de contradições que marcam a nossa sociedade. E aí, por isso, a gente precisa, a partir de agora, começar a questionar um pouco esse mito do progresso que está muito atrelado ao discurso da produção de tecnologia, né? A gente acreditou durante muito tempo que o avanço tecnológico ele levaria a humanidade automaticamente ao progresso humano, à nossa emancipação. Mas o que a história tem mostrado é muitas vezes o contrário, né? O desenvolvimento técnico ele pode tanto melhorar quanto piorar a vida. A gente tem uma série de autores críticos, né, tanto na filosofia, nas ciências sociais, que já alertam há muito tempo para os limites da crença, né, nesse mito desse progresso, e que também nos dizem que esse progresso técnico ele não elimina as desigualdades, muitas vezes ele até aprofunda essas mesmas desigualdades e contradições. Então a gente precisa olhar para a tecnologia de uma forma crítica, sem ingenuidade, né, e com atenção
especial para esse tipo de produção de desigualdade. Por exemplo, a própria concepção do que é progresso e inovação tecnológica, muitas vezes, produziu o apagamento de conhecimentos, né, de outros povos e culturas que não aqueles gerados, né, pela civilização europeia ou do norte global. Né? A gente não consegue, muitas vezes, perceber que os povos indígenas produzem tecnologia de ponta, né? Que na África, muito antes da Revolução Industrial, uma série de conhecimentos científicos sobre o mundo já estavam em pleno curso. Então, o mito do progresso, muitas vezes, reproduz essas desigualdades, inclusive na nossa própria concepção do que é tecnologia. Então, a gente precisa abrir o nosso olhar, ampliar nossa capacidade crítica para fazer alguns questionamentos, né? Por exemplo, o que a gente reconhece como tecnologia na nossa sociedade? Né? A gente é capaz de perceber o quanto o cuidado, por exemplo, né? Ele é uma tecnologia extremamente importante para a sobrevivência no planeta? Né? A gente, mais uma vez, vamos resgatar lá aquele debate que a gente fez sobre a economia do cuidado lá em Educação para o Mundo do Trabalho. Percebe como tudo que envolve a tarefa do cuidado também é uma tecnologia? Né? A gente consegue, de fato, empregar o avanço tecnológico para trabalhar menos ou a gente ampliou a nossa carga de trabalho, né, ao longo desse processo de avanço tecnológico, principalmente do final do século XIX para cá? Né? Pensa em tudo que a gente criou ao longo do século XX em termos de produção, de produtividade, de riquezas e de serviços, e ao mesmo tempo a jornada de trabalho continua a mesma há quase um século, de 40 a 44 horas semanais. Por que essas duas coisas continuam coexistindo? Né? Quem é que tem acesso ao conhecimento tecnológico? É todo mundo que de fato pode conhecer sobre tecnologia, produzir tecnologia, nas áreas das ciências consideradas tecnológicas de ponta. Quem são as pessoas que frequentam os bancos escolares, né, das grandes universidades, dos grandes institutos de pesquisa tecnológica? Né? Essas pessoas têm cor, têm raça, têm gênero, têm origem de classe social. Quem é que define os rumos da tecnologia? Né? Quem é que controla e se apropria dos seus frutos? E, por último, para essa aula, até que ponto quem produz tecnologia, né, as pessoas que efetivamente trabalham e produzem tecnologia, conseguem se apropriar e se beneficiar dela? Será que todos nós temos os mesmos acessos, né, a todos esses avanços na medicina, na produção de alimentos, nas comunicações? Todos nós podemos pegar o avião mais confortável e visitar qualquer lugar do mundo? A gente sabe que não, né? Então, essa disciplina ela vai se concentrar em começar a questionar um pouco melhor sobre todos esses temas, né? A gente não vai definir nenhuma resposta, a gente não tem como objetivo aqui fazer nenhuma conclusão definitiva, mas a gente quer ampliar o nosso olhar a partir dessas reflexões para se perguntar, enquanto pessoas que estão aqui numa instituição de educação tecnológica, enquanto trabalhadoras e trabalhadores que estão no campo das ciências e da tecnologia, como é que todas essas contradições se refletem no nosso cotidiano, no nosso trabalho, nas nossas relações sociais, como cada um de vocês que estão aqui se formando num curso técnico podem reproduzir ou podem combater essas contradições, podem trazer contribuições para que elas sejam encaminhadas de uma forma mais justa para a nossa comunidade. Então, na próxima aula, a gente vai ver como a tecnologia pode ser vista como um meio de produção, né? E como é que a produção tecnológica está no cerne das contradições do modo capitalista de produção, que é a sociedade que a gente vive. Até o próximo vídeo.